Oi gente, e aí tudo bem? Hoje eu vou contar nesse vídeo que eu fiz para ter resultados excelentes mesmo treinando em casa. Eu saí disso aqui para isso aqui, minha gente, treinando apenas em casa. Então já pega um papel, uma caneta para você anotar, porque se você tá precisando também, você já vai anotar dicas excelentes que vão te ajudar também, assim como me ajudaram. Para você que não me conhece, meu nome é Sandy, tenho esse canal há um tempinho, gravo aqui os meus treinos, tem treinos muito antigos desde quando eu comecei. E até hoje, né, eu trago alguns treinos aqui também pro canal. Então vamos nessa, que nesse vídeo aqui eu quero que você tenha clareza sobre treinamento em casa. Porque muita gente fala que treinar em casa não dá resultado, mas eu sou a prova viva que dá resultado sim. Eu já estou treinando em casa há 3 anos e alguns meses. Eu comecei em janeiro de 2021. Foi uma fase que eu tava com autoestima muito baixa. E eu olhava assim meu corpo, né, após a gestação, eu já tinha passado pela amamentação, meu filho estava com 2 anos quando eu comecei a treinar. E mesmo assim eu continuava com aquela barriga enorme, uma barriga de grávida que me incomodava muito. Então eu queria realmente me olhar no espelho, me sentir bem, me sentir confortável. E a única maneira que eu via, né, naquele momento era começar a treinar. Porque eu achava assim, eu vou começar a treinar, com um mês mais ou menos, eu já vou ver diferença, eu já vou estar com a barriga menor. E essa era uma ilusão que eu tinha na minha mente. Mas aí comecei a treinar em 2021, em janeiro meu filho tinha completado 2 anos, e aí tinha sobrado, né, do aniversário dele muito bolo, muito doce, e eu falei, eu vou começar a treinar. Então comecei, eu acho que foi no dia... Ele fez aniversário no dia 6, no dia 7 em diante eu comecei a treinar. Aí eu comecei a fazer tipo uns 10 minutos, fazia uns agachamentos, algumas coisas que eu pesquisava. Eu não fazia bem certinho porque até então eu não sabia nada de treinamento em casa. E aí o bolo tava lá, né, o restante do bolo e os doces. E eu ia lá, treinava e comia bolo. E treino todo dia, isso até acabar o bolo, porque foi muito bolo que sobrou. Então eu comia o bolo e treinava. E eu falava assim, não, vai ser até acabar. Quando acabar esse bolo, eu vou fechar minha boca, não vou comer mais besteira e vou focar nesses treinos. Então, o meu começo foi assim, não foi um começo excelente. Eu acho que o começo de ninguém é um começo bom, é muito difícil. Então, eu abria a geladeira, tava lá o bolo, comia aquele bolo e ia fazer os exercícios. Eu fazia os exercícios de forma errada, porque eu não sabia, né, a forma correta ainda, mas eu tava ali, sabe, tentando. Então eu pesquisava alguns exercícios, eu tentava fazer, só que eu tava muito cansada, porque eu já vinha de um processo de sedentarismo de alguns anos, e aí eu tava muito cansada, muito, sabe, o corpo da gente não tá acostumado, então o corpo reclama, muito sedentária, mas eu ia ali e fazia alguns exercícios, me cansava muito, doía muito, mas eu continuei. E aí quando deu um mês de treino em casa, sem mudar a minha alimentação, tá? Eu tava comendo de tudo. Eu fui tirar umas fotos, e aí eu falei, vou tirar umas fotos pra ver como eu tô. Aí eu tirei essas fotos sozinha, eu coloquei o celular, né, pra gravar, e fiz umas poses e tirei as fotos. E saiu essas fotos aqui, minha gente, ó. Eu estava totalmente inchada, com a barriga bem grande. E quando eu vi essas fotos, eu me desesperei. Eu chorei tanto nesse dia, que eu pensei, poxa, eu tô treinando há um mês e a minha barriga continua assim. Então aquilo ali me deu uma tristeza muito grande comigo mesma. Só que eu pensei, eu vou continuar. Eu preciso melhorar alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa errada. E na realidade eu só tava tendo força de vontade de treinar todos os dias. Mas eu tava fazendo muita coisa errada. Porque não adianta você querer só treinar, você tem que também olhar a sua alimentação como tá, sabe? Não ser aquela pessoa radical que vai fazer restrições. Mas eu tava comendo de tudo, então eu tava só treinando e não estava cuidando da minha alimentação. Então eu passei a pesquisar sobre alimentos, o que o alimento proporciona, o que é bom, o que é ruim naquele alimento. E aí eu pensei, pô, vou mudar. E aí comecei, né, a comprar mais alimentos bons, nutritivos, tipo verdura, legumes, raízes, porque antes a minha alimentação era muito pobre de nutrientes. Eu me alimentava muito assim, tipo feijão, arroz e carne e farinha. Era desse jeito. Então eu passei a mudar a minha alimentação. E aí, com 3 meses, mudando a minha alimentação, bebendo mais água e treinando, eu comecei também a fazer, antes desses 3 meses, nesse período de 1 mês para 2 meses,
eu comecei a aprender a fazer o vácuo abdominal, que é uma técnica que ajuda a diminuir a circunferência abdominal, fechar a diástase, porque quando a gente passa pela gestação, a gente fica, né, na maioria das vezes a mulher fica com diástase, né, que é esse músculo frouxo, o afastamento dos músculos. E aí eu fui pesquisar tudo, né, sobre treino, sobre como perder barriga, e eu vi esse negócio de diástase, eu não sabia nem o que era. Aí quando eu fui fazer o teste da diástase, eu vi que eu tinha essa abertura, sabe? Era quase 2,5 dedos de abertura. Aí eu falei, nossa, eu tenho diástase. E eu ficava assustada, nossa, um buraco mesmo e tal. E aí eu comecei a fazer esse bendito vácuo, gente, e eu não sabia fazer. Mas de tanto eu ver os vídeos, as pessoas praticando ali, eu tava tentando aprender, eu falei, pô, se elas estão fazendo, eu vou fazer, vai dar certo. E aí eu comecei a fazer esse vácuo, mas eu fazia de uma forma muito... tipo assim, sem saber se tá certo ou não. Sei que eu fiquei fazendo todos os dias. Eu não via as minhas costelas nessa época, porque eu tinha um abdômen muito alto. Meu abdômen era muito alto, cheio de gordura. E eu não via as minhas costelas, mas eu continuei fazendo durante esse período. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que treinando, me alimentando melhor, fazendo esse vácuo e bebendo mais água, eu comecei a melhorar a questão de perder, né, a gordura. Comecei a ver que estava afinando a minha cintura, os shorts, né, as roupas estavam ficando mais frouxas na cintura, e eu fiquei, né, um pouco mais feliz. Só que aí eu não tinha tirado foto ainda. Aí quando eu tirei foto, que foram essas fotos aqui, eu fiquei chocada. Chocada, tipo assim, meu Deus, o tanto que eu emagreci, o tanto que a minha barriga diminuiu. E aquilo ali me deixou tão feliz que eu comecei a postar na minha outra rede social. E aí o pessoal ficou, Sandy, o que é que você tá fazendo? Me conta. E aí eu comecei também uma jornada lá no Instagram de postar, né, a minha rotina, de detalhar essa jornada. E eu faço isso até hoje, tá bom? E aí eu fiquei muito feliz com esse resultado. E falei, poxa, eu tenho que continuar. Se com 3 meses eu tive esse resultado, imagina daqui 5, 6 meses. E aí foi o que me deu mais gás para continuar. Então já é uma dica importante para você aí, ó, também. Comece a tirar fotos para detalhar a sua jornada fitness, tá bom? Porque você tira as fotos, né, em alguns ângulos, frente, costa, lado, e vai guardando. E com o tempo você vai tirando outras fotos no mesmo ângulo e vai comparando. E é aquela coisa, gente, independente de onde você esteja, você vai ter resultado. Porque tem pessoas que falam assim, eu só vou ter resultado se eu for pra academia, só vou ter resultado se eu tomar suplementos. E não. Se você fizer o básico que funciona, independente de ser em casa ou na academia, você vai ter resultado, tá? Porque tem pessoas que estão na academia, mas não treinam de verdade, não dá o seu melhor e não tem resultado bom. Passa 2, 3 anos na academia e não tem resultado bom. E já tem outras pessoas que vai treinar em casa com 5 meses, 6 meses já tem um resultado surpreendente, porque a pessoa tá ali na força, na garra, tá dando o seu melhor. Então, não importa onde você esteja treinando, dê o seu melhor. Isso já entra na fase de mudança de mentalidade. Quando a gente vai começar algo novo, algo que é para adicionar coisas boas na nossa vida e sair da zona de conforto, a gente tem que estar mudando a nossa mentalidade. Ou seja, se você é aquela pessoa que pensa, treinar em casa não dá resultado, isso não é pra mim, eu não vou conseguir porque eu já me conheço, eu sei que eu vou começar com 1 mês, 1 semana eu vou desistir. Então você já tá com a sua mentalidade feita nesse pensamento, então você precisa ter essa mudança de mentalidade. Ou seja, como é que você começa a fazer isso? A ver resultado de outras pessoas e você dizer, não, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Para você ter ideia, quando eu comecei a treinar, meu filho tinha 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos. E ele ainda mamava, né? Eu amamentava meu filho. E ele era muito pequenininho, então o meu filho, ele não gostava de me ver treinando, porque ele queria estar sempre mamando, ele era aquela criança que mamava praticamente o dia inteiro. Então eu ficava... vou treinar. Quando eu começava, meu filho começava a chorar. Ele via a minha cara de sofrimento, treinando, e aí ele começava a chorar, abria um bocão desesperado, queria peito, eu parava para ir mamar. E aí a minha opção foi começar a treinar à noite. Olha para você ver quando a gente tem força de vontade, não importa o horário, tá? Eu comecei a treinar à noite, gente. Muitas vezes, 9 horas, 8 horas da noite, eu tava lá treinando. Meu filho ia dormir e eu aproveitava.
Porque se fosse esperar ele me deixar treinar durante o dia, muitas vezes eu não conseguia. Então eu estava com tanta força de vontade, eu estava mudando tanto a minha mentalidade para que eu tivesse resultado, que o horário já não estava mais me importando. Eu queria fazer. Para mim o que importava era eu fazer e falar para mim mesma, eu consegui hoje, venci mais um dia. Então, olha, já é importante para você, se você tem filho pequeno ou você trabalha fora, alguma coisa que te impeça de você ter um horário legal para treinar, pensa no que você pode fazer. Aí eu posso acordar um pouquinho mais cedo e treinar um pouco mais cedo, ou treinar a hora que eu chegar. Você vai ter que encaixar o horário do treino na sua rotina. E olha só, não vem me dizer que você não tem tempo, porque eu sei que você tem. Porque quando a gente coloca algo como prioridade, a gente arruma tempo para cumprir aquela prioridade. Então, se você colocar o treino como prioridade na sua vida, você vai arranjar um tempo para fazer. Eu conheço meninas que estão até no meu desafio. Para você que não sabe, eu tenho um desafio que se chama Desafio Movimente-se. É um desafio de treinamento em casa. E tem meninas que estão no meu desafio que elas acordam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder treinar, porque elas têm filho, têm casa, têm marido, têm trabalho. E eu falo, meu Deus, eu tiro meu chapéu para vocês. Porque olha só a disciplina e a força de vontade da pessoa acordar 4 horas, 5 horas da manhã e já ir treinar, sabe? Então, essa é a mudança de mentalidade que você, que também pensa dessa forma, que não dá resultado ou que não tem tempo, precisa ter para você conseguir. Tem muita gente que começa e desiste, por quê? Porque não mudou a mentalidade. Fala assim, eu vou começar isso aí, mas já vai com aquela negatividade. Já vai começar, não leva muito a sério e acaba desistindo até pelo fato de não ver resultados rápidos. Que eu já falo pra você uma coisa, não vai ter resultado rápido, tá bom? Se você acha que vai começar, assim como eu também achei, e um mês já vai ser suficiente para você estar top, maravilhosa, isso não vai acontecer, tá? Então, assim, a mudança de mentalidade também é para isso, para você ter mais paciência, exercer a disciplina e o foco para que você consiga obter resultados. O que me ajudou e ajuda qualquer pessoa que está começando na academia ou nos treinos em casa é você assistir vídeos e acompanhar pessoas que já estão nesse mundo, sabe? Tem muita gente bacana na internet, nas redes sociais, que colocam um conteúdo bacana sobre treinamento, tanto na academia quanto em casa, sobre alimentação. Então comece a seguir pessoas que estão nesse mundo, porque aí você vai ver o que elas estão fazendo, você vai se inspirar, você vai ver resultados, e aquilo ali vai trazendo uma sementinha para a tua mente. Olha só, a pessoa tal foi treinar, já treinou, postou a foto da alimentação, uma refeição saudável. Então aquilo ali já vai dando gatilhos em você para você fazer o mesmo. Não que você vai invejar ou vai copiar as pessoas, mas você tem que, é como se diz assim, o bom, sabe? Você tem que copiar o bom. Ninguém inveja o ruim. Então se você vê uma pessoa fazendo algo bom por ela, pela saúde dela, poxa, aquilo ali te dá uma energia, te traz uma inspiração e você também vai querer fazer, porque você também quer chegar lá, né, no seu objetivo. Então comece a seguir, acompanhar pessoas nas redes sociais que falam sobre isso, que trazem essa inspiração, essa rotina para a sua vida também. Uma desculpa muito, muito clássica que as pessoas dão para treinar em casa, para não treinar em casa, é o peso, né? Eu não tenho peso, eu não tenho equipamentos para treinar. E eu vou falar para você que não precisa necessariamente você ter equipamentos. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum equipamento. Eu passei 3 meses treinando só com o peso do meu corpo. Eu treinava só com o peso do meu corpo. E quando era treino de superiores, eu colocava quilo de alimento. Quilo de alimento de um quilo mesmo. Pegava um quilo de arroz e fazia com ele. Usava também cabo de vassoura. Eu improvisava muita coisa para poder estar fazendo meus treinos em casa. E eu dividia esses treinos, porque eu sempre, como eu estava pesquisando, né, eu via que era importante a gente não treinar membros inferiores todos os dias, ou mesmo membro, seja superiores ou inferiores. Tinha que dar um descanso. Então eu comecei a organizar, a colocar num caderninho, exemplo, dia de segunda-feira eu vou fazer perna, dia de terça-feira braço e abdômen.
E aí dia de quarta-feira, pernas de novo, glúteo. Então eu comecei a fazer essa divisão que praticamente eu trago até hoje. Porque de fato o nosso músculo precisa descansar, a gente não pode treinar todo dia o mesmo músculo. Porque segundo os estudos a gente vai estar ali fragilizando e não vai estar dando tempo de descanso para a musculatura se recuperar. Uma coisa que me ajudava muito, como eu não tinha peso, era fazer os exercícios até a falha. Como assim até a falha? Tipo assim, eu tô aqui no agachamento, então eu ia fazendo agachamento, ia sentindo aquele movimento, começar a ter consciência corporal. Exemplo, pensar no que eu tô fazendo. Eu tô fazendo agachamento, eu tenho que pensar no quê? Nas minhas coxas, no meu glúteo, e sentir o exercício, me entregar naquele treino. E aí eu fazia até a falha, exemplo, eu tô fazendo aqui, vamos supor, 15 repetições, mas eu consigo fazer 20. Então eu ia até as 20, porque se fosse só 15, tava ok, mas eu ia conseguir até mais do que 15. Então, a falha é quando você está fazendo um exercício e você faz várias repetições e chega no nível que você já não aguenta mais porque chegou no limite. Então, eu usava muito essa técnica. Tem aqui explicações no YouTube, nas redes sociais sobre treinar até a falha, mas também eu treinava tipo 3 vezes 12, 3 vezes 15. Eu fazia muito assim também no início. Então, assim, os hábitos foram mudando e eu fui pegando gosto por aquilo ali. Então, comecei a ter um hábito melhor de me alimentar bem, de fazer o vácuo abdominal, de beber mais água, que antes eu não bebia tanta água, então passei a beber pelo menos 2 litros de água, porque eu também pesquisando, estudando, eu vi que a água é muito importante para criar e sustentar a nossa musculatura. Nosso corpo ele é praticamente água, né? 70% de água. Então a gente precisa repor essa água que está saindo no suor, que está saindo na urina, nas lágrimas. Então a gente precisa repor. Então por isso eu ando sempre com a minha garrafinha. Olha aqui, 2 litros de água, gente. Eu ando sempre com a minha garrafinha. A gente viu a Maria Mijona? Filha, mas vale a pena, vai por mim. Vale a pena ser uma pessoa hidratada. E aí eu comecei a beber bastante água. Uma coisa que eu vi que também eu não estava fazendo certo era o sono. Como meu filho era muito pequeno, então ele tinha um sono meio desregulado ainda. Às vezes eu ficava muito cansada, ia dormir muito tarde. Às vezes, quando eu tinha um tempinho, já era noite. Então eu ia pesquisar alguma coisa, ia estudar ou assistir alguma coisa. E as horas passavam. Quando eu ia olhar, já era 1 hora da manhã, 2, 3 horas da manhã. E eu tava assim, morta, né? Pra ir dormir, acordar no outro dia, super cansada, morta de sono. Então eu comecei a ver que o sono desregulado também é muito ruim. Para quem quer ter resultado, tanto em emagrecimento, em ganho de massa muscular, ter uma mente melhor, mais descansada, a gente precisa sim repor as energias, que a gente só consegue fazer isso com uma boa noite de sono. Então eu comecei também a dormir melhor, tentar dormir melhor para melhorar os meus resultados. Depois de uns 3 a 4 meses treinando só com o peso do corpo, ou então 1 quilo de alimento, garrafa PET, eu comecei a pesquisar como fazer pesos caseiros. Então, achei vários vídeos e fui fazer os meus pesos caseiros, gente. Aí eu fiz anilha, fiz halter, e aí foi um peso a mais, né? Um equipamento a mais ali nos treinos, que me ajudaram muito. Então, eu fiz os halteres de cimento, as anilhas, arrumei barra, e aí eu já estava me sentindo a própria marombeira, treinando. E, como sempre, eu estava documentando tudo, gravando até para o canal, aqui para esse canal mesmo, que se você for olhar tem vários vídeos de treino, e também lá para minha outra rede social, lá para o Insta. E comecei a gravar os meus treinos e foi dando muito certo, né? Muitas meninas que estavam em busca disso começaram a me seguir também. E eu criei uma rede de apoio. Até hoje eu tenho essa rede de apoio junto com outras meninas que também treinam em casa e quem também está começando a treinar em casa. Inclusive, eu vou deixar aqui o meu, tá? O meu arroba para vocês irem lá me seguir, para quem também não me conhece. Vai lá que eu tô sempre lá, posto vários conteúdos lá também. E uma coisa muito bacana, diferente da academia, é que treinar em casa traz muita liberdade. Porque você tá ali só, com alguém da sua família, não tem ninguém assim te olhando, sabe? Pessoas da academia. Você tá ali no seu mundo. Então você pode colocar a música que você quiser, você pode treinar até de pijama, tá? Eu treinei muitas vezes de pijama, gente. Eu não tinha roupa de academia quando eu comecei. Não tinha tênis, então eu treinava descalça. Eu treinava com qualquer roupa que eu tivesse. Colocava a música que eu gostava e já ia treinar.
Então, assim, treinar em casa traz muita liberdade, porque você pode ir do jeito que você tiver. Ninguém vai estar te olhando, ninguém vai estar te julgando. É só você e você. Uma coisa muito importante é você começar, de fato, a pesquisar como executar os exercícios, para não fazer igual eu fiz, tá? Eu, no início, me machuquei muito. Machuquei meu joelho, machuquei minha lombar, porque eu fazia de forma muito errada os exercícios. Eu lembro que uma vez eu passei uma semana com o meu joelho doendo horrores, que eu não conseguia nem agachar. Aí eu ficava com medo de acontecer o pior, né, com o meu joelho. E aí depois de uma semana por aí foi melhorando. E aí eu fui tentar, né, melhorar a execução do exercício, sempre pesquisando para ver a maneira correta. E outra coisa que também me ajudava muito era colocar um espelho na minha frente e treinar olhando no espelho, para ver se eu estava fazendo certinho. E também a gravar a minha execução. Então eu colocava o celular para gravar e ia fazer aquela execução daquele exercício que eu achava mais difícil. Depois eu pesquisava na internet o exercício e olhava, né, a comparação para ver se eu estava fazendo certo. Então foram coisas que me ajudaram muito a estar aqui hoje, a chegar onde eu estou hoje, foi o aprendizado. Né? Se você é uma pessoa leiga em algum assunto, você precisa realmente estar estudando sobre aquele assunto para que você entenda. Então, treinar em casa é bom, por uma parte é simples, mas por outra parte, você vai sair muito da zona de conforto, porque você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que entender como funciona cada coisa. Só que não é tão difícil assim, não é impossível, tá? Se eu conseguir, você consegue também. Nessa época eu gostava muito de tomar café, até hoje eu gosto, mas hoje eu já não consumo tanto café. Então eu gostava muito de tomar café porque me dava energia. Aí eu tomava lá uma xícara daquelas grandes assim de café, umas meia hora antes do treino. E quando eu ia treinar eu tava com tanta energia e treinava bem, sabe? E aquilo ali começou a fazer muito sentido pra mim. Eu senti o suor escorrendo no meu corpo, aquela adrenalina, coração, sabe, acelerado. Então aquilo ali me fazia se sentir viva e me sentir bem. Até porque quando a gente começa a treinar, a fazer atividade física, a gente libera hormônios do prazer, do bem-estar. E aí, com certeza, vai trazer um bem-estar físico e mental pra gente, claro, com certeza. Algo muito importante que eu tive que ter e todo mundo vai ter que ter é paciência e disciplina. Ter paciência para que você consiga esperar o resultado chegar e ter disciplina para que realmente esse resultado chegue. Mas uma coisa é certa, se você fizer acontecer, vai acontecer, tá bom? Esse vídeo foi para trazer dicas, estratégias e para mostrar para você que sim, dá resultado, a gente consegue treinar em casa e sair de um corpo que não tá tão legal e melhorar e trazer autoestima e bem-estar para nossa vida. Então esse foi o vídeo, foi o assunto que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like para ajudar, porque mais pessoas vão ver, né? O YouTube vai entender que é um conteúdo legal. Se você compartilhar também, o YouTube vai entender que é um conteúdo bom. Então compartilhe para suas amigas, para sua família, para alguém que você gosta, para que a pessoa se inspire também. Tá? Escreva aqui nos comentários o que você achou, qual sua dúvida ou alguma sugestão até de conteúdo para eu estar trazendo aqui pro canal, tá bom? Então agradeço muito quem ficou até o final. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.